Você sabia que dentro de você existe uma parte oculta da sua psique que, se não compreendida, pode ser a causa de muitas dificuldades em sua vida? Uma parte que é capaz de influenciar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos de maneira que você nem imagina. Em psicologia, essa parte é chamada de sombra, e foi um dos conceitos mais fascinantes desenvolvidos por Carl Jung. Mas o que exatamente é essa sombra? Como ela se forma? E por que ela tem o poder de moldar a sua vida de uma forma tão sutil e poderosa? E o mais importante, como você pode integrar essa parte de si mesmo para alcançar o autoconhecimento, a cura e uma vida mais plena? Neste vídeo, vamos explorar o conceito da sombra de Carl Jung e entender por que ela é fundamental para o seu processo de autodescoberta. Prepare-se para uma jornada filosófica e psicológica, onde vamos desvendar como a aceitação da sua própria sombra pode liberar um imenso poder escondido dentro de você. O que é a sombra? No contexto da psicologia analítica de Carl Jung, a sombra representa a parte de nós mesmos que rejeitamos, escondemos ou ignoramos. Ela é composta por aspectos da nossa personalidade que, em algum momento, julgamos como inaceitáveis ou indesejáveis, como os nossos medos, impulsos irracionais, traços de caráter negativos e até mesmo aspectos da nossa sexualidade ou agressividade que não conseguimos integrar ao nosso ego. Jung acreditava que a sombra não é algo a ser temido, mas sim algo que devemos reconhecer e entender. Todos nós temos uma sombra, mas ela não é apenas negativa. Ela também pode conter potenciais inexplorados e qualidades reprimidas que, se integradas corretamente, podem nos ajudar a alcançar um estado mais completo de ser. Por exemplo, imagine que você tenha uma tendência a ser excessivamente crítico com os outros. Essa crítica pode estar enraizada em uma insegurança interna que você não reconhece, mas que, no entanto, reflete um aspecto da sua sombra. Quando você se depara com alguém que exibe essas qualidades críticas de uma maneira exagerada, pode sentir um desconforto profundo. E isso é uma manifestação da sua sombra. Como a sombra afeta a sua vida? A sombra tem um papel profundo e muitas vezes invisível na nossa vida. Se não for reconhecida e trabalhada conscientemente, ela pode se manifestar de várias maneiras prejudiciais, como projeções. Quando você projeta sua sombra em outras pessoas, você basicamente vê aspectos de si mesmo nas outras pessoas que não consegue ou não quer aceitar. Isso pode se manifestar como raiva, ressentimento, inveja ou até mesmo admiração excessiva por características que você sente que não possui. Essas projeções podem impactar diretamente seus relacionamentos. Por exemplo, alguém que projeta seus próprios sentimentos de inadequação em outra pessoa pode acabar tendo uma relação cheia de tensões onde ambas as partes estão inconscientes dos motivos subjacentes para os conflitos. Além disso, a sombra também pode nos sabotar, fazendo-nos agir de maneiras que contradizem os nossos valores ou objetivos conscientes. Pode ser aquela parte de nós que nos leva a procrastinar, a sabotar nossa felicidade ou a continuar em padrões de comportamento que não nos servem mais. Quando você não entende a sombra, você acaba criando uma espécie de autossabotagem, onde ações aparentemente irracionais ou autoimpostas surgem sem uma explicação lógica, mas que tem tudo a ver com essas partes não integradas de você mesmo. O processo de integração da sombra. A chave para transformar a influência negativa da sombra sobre sua vida está em integrá-la. Mas o que isso significa? Integrar a sombra é um processo de aceitar e compreender as partes de si mesmo que foram negadas ou rejeitadas. Ao invés de continuar a lutar contra esses aspectos, você aprende a reconhecê-los, a aceitá-los e, eventualmente, a usá-los de maneira construtiva. Esse processo começa com a consciência. O primeiro passo é perceber que a sombra não é algo externo a você, mas algo dentro de você. Isso requer uma boa dose de autorreflexão e, muitas vezes, confrontar emoções ou comportamentos difíceis de encarar. Jung sugeria que esse processo fosse feito com um olhar curioso e compassivo, sem julgamentos,
mas com uma intenção genuína de autoconhecimento e transformação. Uma das ferramentas poderosas para trabalhar com a sombra é a meditação. Quando você entra em um estado meditativo, pode começar a observar seus pensamentos e sentimentos sem a interferência do ego. Isso permite que você se distancie das emoções reativas e veja as partes da sua psique que você normalmente evita. Além disso, os diálogos internos também podem ser uma forma eficaz de integrar a sombra. Ao questionar suas reações automáticas e refletir sobre por que você se sente de determinada maneira em relação a algo ou alguém, você começa a descobrir quais partes de sua sombra estão em jogo. Isso cria um espaço para a transformação, onde a aceitação e a compreensão se tornam ferramentas de cura. A sombra e o caminho para o autoconhecimento. Trabalhar com a sombra é, sem dúvida, uma das jornadas mais poderosas de autoconhecimento. Ao integrar esses aspectos ocultos, você não apenas se torna mais consciente de suas emoções e comportamentos, mas também se torna mais autêntico. A aceitação da sua sombra permite que você viva de maneira mais verdadeira, sem a necessidade de esconder ou negar partes de quem você é. Além disso, quando você integra a sombra, você também começa a desbloquear um vasto potencial oculto. A sombra contém não apenas os aspectos negativos, mas também habilidades e talentos não explorados. O que muitas pessoas não sabem é que, ao integrar essas partes de si mesmas, elas podem acessar um nível de criatividade e poder interior que antes estava abafado. Pense em artistas, pensadores ou líderes que têm a capacidade de expressar suas ideias de maneiras novas e inovadoras. Muitas vezes essas pessoas passaram por um processo de integração da sombra, onde enfrentaram seus medos, suas sombras internas, e como resultado, descobriram uma nova profundidade de expressão. A jornada para entender e integrar a sua sombra pode ser desafiadora, mas também é uma das experiências mais gratificantes do seu caminho de autoconhecimento. Ao fazer isso, você se liberta das limitações impostas pela negação de si mesmo e começa a acessar um poder interior que vai além do que você imaginava ser possível. Carl Jung nos oferece uma chave para desbloquear esse poder escondido dentro de nós. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade e crescimento vem não da rejeição das nossas sombras, mas da aceitação e compreensão delas. Quando você para de lutar contra as partes de si mesmo que você mais teme, começa a viver uma vida mais plena, mais autêntica e mais conectada com o seu verdadeiro eu. Então, pergunte a si mesmo: o que está escondido na sua sombra? Que partes de você ainda estão esperando para ser reconhecidas, compreendidas e integradas? O poder para transformar sua vida está dentro de você, aguardando apenas para ser acessado. E a jornada começa quando você decide dar o primeiro passo para se tornar inteiro. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se você sente que está pronto para olhar mais profundamente para sua própria sombra e iniciar essa jornada de transformação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos continuar explorando, juntos, as profundezas da psique humana e desbloquear o potencial ilimitado que reside dentro de cada um de nós.